Nicole. Bom dia, Sora. Bom dia, queridinha. Bom dia, quem mais? Andrei tá por aí? Sim. Arthur. Bom dia, Lucas. Bom dia, senhora. Bom dia, Nicole, de novo. Bom dia, Sora. Bom dia, o Paulo. O Paulo tá por aí? Bom dia, senhora. Quem é o Sakura? Eu, Ana. Ah, bom, Ana. Deixa eu ver quem mais. Tá faltando a Maísa, acho que o Evander. Isso. Maísa, Evander e... Eu acho que só, né? Ariane tá na chamada? Ariane Ela tá. Ariane. Ué, Ariane, não Oi. tinha dado problema no teu negócio? Acabou de entrar, viu? Bom dia, Ariane. Bom dia, senhora. Muito bem. E o rostinho já lavou, amada? Não. Passar ela, ver o rosto. Vamos tratar de lavar esses rostinhos para aparecer na câmera, tá? Ai, tá, bem descansada, recém acordou, de certo. Bom, pessoal, então, sejam bem-vindos a essa segunda aula de história, né? Então, na aula de hoje, a gente continua, então, falando dessa fase, da segunda fase, na verdade, da Revolução Industrial, né? Já emendando na questão imperialista. Então, a gente fez essa revisão, né, na última aula, falando principalmente dos pontos iniciais da Revolução Industrial, né, dessa segunda fase, que foi a fase efetiva, vamos dizer assim, né, do uso do petróleo e também do uso da eletricidade. A gente tem aí como um grande indicador do imperialista, do movimento imperialista, né, essa questão do desenvolvimento comercial, né, e principalmente tecnológico, com o uso da ciência nesse período, né. Na verdade, a ciência auxiliou em muito nessa transição, né, principalmente nessa fase do século XIX, onde as indústrias estavam em ascensão em alguns países, né? A gente viu também essa questão, principalmente da utilização do petróleo e da construção das primeiras ferrovias crescendo dentro desse período, né? Então, a gente vai fazer nessa aula de hoje, então, essa transição, né, entre a segunda fase da Revolução Industrial e a questão imperialista. Depois, eu vou explicar para vocês uma atividade que vocês terão para a próxima aula, tá? Que vai ser uma atividade expositiva, um trabalho expositivo aqui no grupo, na qual vocês irão trabalhar com esses dois assuntos, né? Então, depois, na segunda parte da aula, eu estarei colocando para vocês, tá? Então, vamos por partes, né? Vamos seguindo, desculpa, nessa questão da transição da segunda fase. A gente tem aí, pessoal, a questão das máquinas sendo efetivamente colocadas, né, num sistema diferente que se tinha da primeira fase, na qual a questão da utilização das mãos, né, do trabalho braçal, ela foi muito forte, né, e assim, com essas inovações científicas, a gente vê essa utilização, né, das mãos ela sendo substituída, né, pelas máquinas que já têm um outro potencial de produção, né? A gente vê essas máquinas sendo substituídas, né, essas de forma artesanal, por essas máquinas mais avançadas. O que acontece com essas pessoas, né, que trabalhavam nessas indústrias? Elas foram substituídas, elas permaneceram nesses locais, vocês estão lembrados? Lembrar que ela foi substituída. Elas acabaram sendo substituídas, né? E as pessoas que permaneceram nessas indústrias, elas, na verdade,
elas tinham um entendimento sobre esse novo maquinário ou não? Não? Muitos deles tiveram que se aperfeiçoar, né, como a gente diz, tiveram que buscar o entendimento desses novos maquinários para poder continuar trabalhando dentro dessas indústrias, né? Esse trabalho que vocês terão para fazer, que depois eu vou explicar, é justamente sobre essa transição de períodos, né? Que vocês vão fazer uma atividade trabalhando com imagens, né? Fazendo leituras de imagens correspondente a esse período para vocês poderem fazer uma espécie de linha de tempo, né? Lá nos meados do século XIX, né, mais ou menos ali por 1870, foi possível, então, utilizar o combustível nos meios de transporte, né? Esses meios de transporte, eles facilitavam também, desculpe, eles facilitavam também no deslocamento dessas mercadorias que eram produzidas para outros países, né? Como eu falei para vocês, a gente tem aí um link da questão do transporte marítimo, né? Que foi também de grande utilidade. Oi. A Maísa tá pedindo pra entrar. A Maísa está pedindo? Eu acho que, não sei se a Zenaide... É que aqui não está aparecendo para mim. Pede para ela tentar novamente, porque aqui não aparece a Beleza. solicitação dela. Vê se ela conseguiu fazer novamente a solicitação. Tu viu aí? Se Eu ela mandei um conseguiu? áudio aqui pra ela, senhora. Eu vou esperar ela responder. É porque aqui para mim não está aparecendo a solicitação dela para poder autorizar. Não aparece nada aqui. Pede para ela tentar novamente. Bom, então a gente tem a revolução, né, dos meios de transporte com a expansão dos trilhos ferroviários, né, a construção dessas ferrovias que auxiliou também e muito, né, nessa questão do transporte das mercadorias, essas aberturas também de estradas, né, a gente tem principalmente na região sudeste um grande avanço nesse sentido, né, dessas ferrovias. Nós temos também essa substituição, né, em contrapartida dos navios a vela pelos navios a vapor, né, com a utilização também desses combustíveis. Tá? Nós temos também a questão do armazenamento das cargas e a distribuição dessas mercadorias que foram auxiliadas também por esse meio de transporte, né? E ele acabou se tornando, esses navios a vapor, um transporte alternativo e popular para a grande maioria dessas pessoas que necessitavam, então, desse meio de transporte, não só também para a circulação de mercadorias, mas também para o deslocamento das pessoas, né? A gente vê que esse período aí do século XIX, entre 1885, mais precisamente, foi um período na qual as pessoas começaram a utilizar e muito o automóvel, né? Claro que as pessoas que tinham condições, né, de ter um automóvel desse período, elas se faziam, então, ainda mais a utilização, né? A questão da agricultura também foi muito presente nesse período, né, já que grande parte dessas pessoas que trabalhavam, principalmente nas indústrias, né, muitas que não conseguiram alcançar esse desenvolvimento tecnológico, acabaram retornando também para o campo, né, fazendo esse processo inverso da migração da cidade, né, do meio da zona de desenvolvimento comercial em ascensão, retornando, regredindo em partes, voltando para suas terras, né, como a gente diz. E aí, nesse processo, eles começaram, então, novamente a desenvolver a agricultura, né? E assim também houve, em contrapartida, um aumento da produção dos grãos,
né, dentro desse período também. Ela conseguiu entrar, a Maísa? Não, Sora. Ela Ué, me mandou até uma print ali que tava aparecendo: você participará da reunião quando alguém permitir. tá, e ela botou, e será que ela clicou ali para participar? Porque aqui não aparece Sim, nada, não ela falou que aparece. clicou. Espera aí só um Estranho. pouquinho, que eu vou Tá. mandar uma mensagem para a Zenaide. Ixi. Agora caiu. Oi, vocês estão me ouvindo agora? Sim. Sim? Tá, já mandei Sim, sim. uma mensagem para a Zenaide autorizar a entrada dela, mas ela se saiu, ela volta novamente e faz o processo, que de repente às vezes dá algum problema, né? Nós temos aí também, pessoal, um grande crescimento da população europeia dentro desse contexto, né? Porque há também um trânsito muito grande de pessoas, principalmente em busca dos centros urbanos, né? As pessoas acabavam procurando essas áreas mais desenvolvidas também para se estabelecer, para morar e até mesmo para trabalhar, né? Com o desenvolvimento dessas máquinas também as empresas começaram a produzir mais, né? E também acabam colocando aí nesse formato de produção, preços mais acessíveis, né? Porque a questão da concorrência, ela acaba levando a isso, né? A questão da livre concorrência acaba levando a isso. Como eu expliquei na última aula, quando a gente tem um grupo onde várias pessoas produzem, né, aquele mesmo conteúdo, várias pessoas produzem, né, a caneta, a gente tem aí uma concorrência maior. Então, também nesse sentido, nós teremos o quê? Eu me lembro de alguém falando na sala de aula sobre isso, que foi o Andrei, né? E na última aula eu coloquei ainda. Quando a gente tem várias pessoas trabalhando com o mesmo produto, né? Fazendo a venda do mesmo produto, a gente abre para concorrência e os preços acabam ficando mais estabilizados. Ou seja, a Sim, gente os tem. preços acabam aumentando mais porque é uma guerra. Cada um quer se aproveitar mais do produto. Exatamente. E aí a gente tem preços mais acessíveis dentro desse sentido, né? Então, essa concorrência, ela acabou, começou a se tornar cada vez maior, né? A gente tem aí as empresas que elas perdiam algumas disputas dentro do mercado, até pela questão que a gente já pode falar sobre a propaganda, né? E as formas como eles colocavam isso para o mercado consumidor, elas eram, então, para tornar, elas faziam com que as empresas se tornassem mais fortes e mais competitivas dentro desse sentido. A gente tem a indústria do vestuário, por exemplo, como uma grande fonte, né, desse desenvolvimento. Nós temos também a própria indústria que trabalhava com esses maquinários, né, em função do avanço tecnológico, também crescendo. A gente vê as indústrias de carro também, né, em fase de ascensão. E com esse avanço, né, das tecnologias nessa segunda fase da Revolução Industrial, as empresas, então, elas puderam fabricar os produtos, né, obtendo lucros mais elevados. Será que ela entrou agora? Acho que não aparece. Então, as empresas elas acabaram eliminando, né, os menores, né? Isso aí também, a questão da concorrência, ela acaba por si só fazendo isso, né? Onde se tem uma empresa maior, né? Ela tem onde gerar mais lucros, ela tem uma boa comunicação com o mercado consumidor,
os menores, as empresas menores, acabam se extinguindo, porque não há campo de competição para elas, né? Então, isso a gente chama de quê? A gente chama de monopólio, né? O que é o monopólio? O monopólio é quando a empresa, ela detém, esse mercado, esse campo, detém o poder perante as outras, né? Então, não existe... Oi? Uma dominação de território. Exatamente. Ela, por exemplo, que nem eu falei para vocês na aula sobre os mercados, por exemplo, hoje, né? O super. A gente tem, por exemplo, 3 tipos de supermercados, né? A gente tem aquele supermercado, né? O mercado. A gente tem, por exemplo, aquele mercado que é tipo uma fruteira, que tem alguns produtos que são também vendidos nos supermercados, né? A gente chama de fruteira, né? A gente tem aquele supermercado de porte médio para alto, vamos supor, como aqui na Restinga, o Supercan, né? E a gente tem os supermercados maiores, que vendem para o atacado e para o varejo, né? Que vendem para as pessoas como nós, que somos físicas, e também para as pessoas que têm pequenos empreendimentos, né? Como é o caso, por exemplo, de um Big, né? De um Carrefour. Estou dando os exemplos para vocês poderem entender isso. O que acontece? Esses mercados maiores, né? Como a gente tem o caso, por exemplo, do Big, do Carrefour, eles acabam barateando os preços em função do tipo de comércio que eles estabelecem, né? Eles têm uma maior abrangência de locais, como disse o Andrei, né? Eles concentram isso e, na verdade, eles acabam, né, dominando os pequenos mercados também, que, por sua vez, muitas vezes acabam perdendo espaço em função dessa concorrência que não é tão leal. Então, isso aí se chama monopólio, né? Onde não consegue se ter essa competitividade da mesma forma, né? Esse elo de ligação do mercado da mesma forma. Então, nas últimas décadas do século XIX, a gente tem esses países como Inglaterra, Estados Unidos, a Alemanha também, a própria França, praticando esse tipo de sistema monopolista, né? Em função desses países serem, né, pioneiros no desenvolvimento industrial. O que é o capitalismo monopolista? Né? É isso que eu acabei de explicar para vocês. É esse domínio de mercado que se tem, né? Agora controlado pelos pequenos grupos de empresários, esses empresários que são ponta, né? Chamados também de oligopólios. Né? Oligopólios são pessoas que pertencem a pequenos grupos de empresas, né? Pequenos grupos de comerciantes que detêm nas suas mãos esse tipo de comércio. Né? É na área atacadista, é na área do vestuário, é na área da alimentação, não importa, né? Mas onde eles conseguem ter esse domínio é onde a gente chama, então, de um capitalismo monopolista, tá? Um dos principais, né, esse principal grupo, ele consegue, então, a se desenvolver muito bem durante o século XIX, né, e ele controlava principalmente a qualificação do refino do comércio, está, então, melhorando a qualidade desse comércio, principalmente no ramo do combustível, no ramo do petróleo. A gente não pode esquecer que esse período ele é muito importante para o desenvolvimento do petróleo, tá? Isso aí eu acho que vocês têm também naquele esqueminha da aula. Então, a livre concorrência, ela dá a abertura para várias empresas disputarem o mercado. Então, o que seria a livre concorrência? Essas empresas, elas poderem desenvolver do modo competitivo delas, de igual para igual. Se o Ian trabalha com o desenvolvimento de softwares, por exemplo, né? Ele é um pequeno empreendedor, chega então a Ana, né? Também com a sua empresa para participar, e ela também tem o mesmo porte da empresa do Andrei, né? Do Ian,
eles têm a livre concorrência, porque todos vocês trabalham de igual para igual, né? Então, isso a gente chama de livre concorrência. Agora, o que a gente chama de monopólio? Então, mais uma vez, batendo isso, é a dominação, exatamente, do mercado, com a disputa, então, principalmente por poucas empresas, são as empresas de grande porte, como eu falei para vocês anteriormente, seria o caso como se fosse o Supercan versus, vamos dizer, o Zanella, né? Que eles conseguem, então, dentro desse sistema, ser um mercado monopolista, né? Eles acabam excluindo a quitanda da esquina porque ela não tem o mesmo tipo de desenvolvimento do comércio como o mercado de grande e médio porte, né? Então, isso a gente chama de disputa entre os monopólios. Acontece ainda nos dias de hoje, pessoal? Esse tipo de disputa? Sim, sim. Muito ainda. Lucas, fala um pouquinho. Por que tu acha que existe isso? Ô, Sora, Oi, eu e Nick. meu pai, a gente tá abrindo uma pet, né? É. E, tipo, o meu pai, ele já entrega ração, só que ele lá de Cachoeirinha. Aí, esses dias, a gente tá abrindo ali na Restinga. Ele pegou, acho que foi ontem, ele foi entregar ali perto da nossa escola. Não perto da nossa escola, é pertinho. Ali, Supercan, sabe? Sim. Tem não é pet shop, é coisa de ração. E ele viu que tem muita ração lá. Aí ele assim, a gente vai ter que ter a mesma quantidade de clientes, vender esse monte de ração também, só que com um preço menor, meio que disputando. E tem uma perto da gente que a gente também quer meio que disputar. A gente quer saber os preços deles e depois baixar pra gente ter mais clientes. Isso é importante. Oi, Andrei? Aí eles pagam alguém para isso. Exatamente. É assim, ó, que nem o que a Nicole coloca, né? Que elas, no sentido de fazer, então, uma equiparação de valores, né? Até para poder fazer uma propaganda da empresa deles, eles vão ter que fazer esse trabalho primeiro de pesquisa, né? Quantos mercados tem ao redor, né? Quantos mercados trabalham com esse mesmo produto e também os valores dessa comercialização, né? Então, quando vocês foram fazer a entrega, acabaram constatando que tem produtos, né, similares ou iguais aos de vocês, né? Com valores também acessíveis. Claro que vocês, como estão em fase de expansão, né? Vocês estão começando o negócio, vocês também, claro, não podem perder tanto dinheiro, né? Mas se faz necessário fazer esse estudo, né, esse levantamento, para que vocês consigam, então, fazer a propaganda e a comercialização de forma leal, né? Então, isso aí seria a livre concorrência, né? Não é um mercado tão grande, né? Não é um local, essa pet, no caso, não é grande, né? Ela é de médio porte, porém, ela se torna competitiva com vocês, porque vocês comercializam o mesmo produto, né? Sora. Oi, Lucas. E o que também chama bastante atenção é as propagandas, não é? Que as pessoas fazem do produto que vende. Exatamente. Como se diz aí, né, Lucas, o ditado que a propaganda é a alma do negócio, né? Eu conversei com vocês, inclusive, na última aula, falando daquele trabalho que vocês realizaram sobre essa questão da propaganda, né? A propaganda, na verdade, ela induz a pessoa, né? Induz o comprador ao negócio. Então, que nem eu disse para vocês, muitas vezes, né? Se a gente for falar de um modo geral, tu não necessita daquilo mesmo com urgência. Por exemplo, eu quero comprar uns tênis, né? Mas eu ainda tenho tênis bons que eu posso continuar usando. Mas aí eu vi a propaganda que passou na televisão falando de um novo modelo que faz e acontece, né? Que ele é super, super melhor do que aquele que eu tenho.
aquilo quando aparece de forma repetitiva, faz com que tu trabalhe também a tua mente, o teu cérebro, para aquilo, né? Então, na verdade, não é um material de grande importância no momento para mim, né? Mas, como aparece muito na propaganda, e os meus amigos também têm, e é legal, me induz também a querer ter. Acaba né? sendo uma das vítimas. Exatamente. Né? Então, quando a gente fala em questão de propaganda, é isso. Eu comentei com vocês também que nem, por exemplo, a questão das crianças, né? Com os logomarcas, com a questão dos desenhos. Isso faz com que a criança acabe fazendo essa assimilação. O M do Mac, o vermelho da cor da loja fulano de tal, o verde que representa isso. Então, na verdade, que nem um dia eu vi, né, uma criança, em torno de 6 ou 7 anos, falando o seguinte, eu queria muito ter aquele chaveiro, tá? Ué, fulano, mas como é que tu sabe que o nome do chaveiro é esse, né? Porque começa com a letra tal, que é igual da loja tal. Então, faz essa associação, né? Aí, mas eu não sabia que ele tinha esse entendimento de leitura, né? Como é que ele tem? Porque ele faz a associação, porque aparece na propaganda, né? Aquela propaganda é constante e aquilo desperta a atenção, vai chamando a atenção, né? Foi como vocês me colocaram, né? A gente só vê... Oi. É que nem quando, tipo assim, não tinha aquelas chuteiras com um caninho alto, sabe? Tipo botinha. Aí lançaram, aí achavam que protegia o tornozelo, que fazia um monte de coisa, mas era só uma meiazinha ali que não fazia nada. Sim, né? Mas eles usaram dessa forma, o Bruno. É o Bruno que tá falando? Sim. Essa. Bruno, eles usaram da inteligência, né? Dentro dessa questão da propaganda para colocar, né? Que nem eu disse, a propaganda, como diz o ditado, é a alma do negócio. Onde tu consegue despertar atenção, né? Dizendo por que é importante essa compra, por que tu deve usar, por que ela está disposta, então, no mercado. E colocando, que nem no caso, né? Grandes jogadores a fazer esse tipo de propaganda, isso Sim, eu lembro que a propaganda era do Cristiano Ronaldo usando e o Neymar, aí todo mundo queria usar. Com certeza, porque são dois ícones, né? Então, para as pessoas, isso acaba chamando atenção, né? Nós temos aí, que nem tu disse, o Cristiano Ronaldo, que é um grande jogador, né? Da atualidade, que desperta também a atenção das crianças, né? Principalmente dos adolescentes, e aí a gente tem também o Neymar, né? Que também gosta de fazer propagandas, então tudo isso ajuda a fomentar o quê? O mercado. É o mercado do esporte, né? A indústria do esporte. Alguém mais quer colocar, pessoal? Eu não. Paulo, tá quietinho? Aí, acho Oi, que senhor, isso aí. O quê? Oi, Ué? tô aqui. Oi, tá aí, Paulo? Tá. Quer falar sobre isso? Não, senhora, não. Sabia. Uhum. Vamos abrir essas câmeras aí, porque eu quero ver o rosto de vocês. Então, pessoal, a gente tem alguns nomes, né, que fazem parte desse contexto. Ó, o Andrei abriu a câmera, que bonitinho, ó. É que eu não vou abrir porque minha prima tá dormindo aqui. Tá, não tem problema, não tem problema. A gente tem alguns nomes, né, que são ligados a esse tipo de capitalismo, tá? Nós temos a indústria do cartel. O que seria o cartel, na verdade, né? Cartel. Quando as empresas, elas estabelecem acordos, né, e controlam os preços, né, sobre, então, combater os concorrentes. Foi mais ou menos o que Quem é que falou? Foi a Nicole, né, que estava falando sobre as mercadorias dela, essa questão, né? Tu controla o preço da concorrência, né? E esses preços, eles não vão combater, né? Tu vai lá, tu vai fazer um levantamento para ver que tipo de mercadoria aquela empresa está trabalhando, se é a mesma tua, né? E assim tu vai fazer
uma comparação para ficarem no mesmo nível, para que possam, então, vender de igual para igual. Mas, na verdade, o cartel ele se estabelece, né, em função disso. Essas empresas acabam se unindo, né, para que outras não venham interagir no meio deles. Isso aí se chama cartel. O que são os trusts? Né? Quando várias empresas do mesmo setor, elas acabam, então, interessadas em controlar os preços também. Né? Eles também têm... Oi? Quer dizer, ficar, tipo, no topo de tudo. Poder ter De controle... tudo. Controle geral de tudo, né? E esse controle dos preços não é só dos preços, é também da produção, quanto eles produzem por dia, né? Como é que o mercado ele está se formando em função disso, né? É uma única organização a favor de todos, podemos dizer assim, né? É uma única organização para todo esse grupo, né? A favor de todo esse grupo. Para quê? Para eliminar a concorrência. Né? Nós temos os holdings também. Né? É uma organização econômica também, é um grupo de empresas que elas acabam tendo ações entre um e outro. Né? Então, elas acabam fazendo uma espécie de associação, elas se unem, na verdade, na mesma empresa, em prol do quê? Também de eliminar esses outros mercados. Né? Só que elas têm variações de ramos diferentes. Por exemplo, uma vende a caneta, a outra leva o lápis, né? E assim, a caneta e o lápis são mercadorias que se complementam, né? Elas são utilizadas, por exemplo, na questão da educação, né? Nos escritórios, coisa e tal. Então, elas acabam uma favorecendo a outra nesse sentido, né? Seriam uma união? É uma união, não deixa de ser uma união, né? Só que tudo isso, pessoal, acaba gerando o quê? Esses oligopólios, né? O que podemos dizer assim, a gente pega esse termo aí, lá ainda do período feudal, de outros momentos da história, né? Inclusive, quando a gente fala de oligopólios, né? O que seria isso, então? Seria o resultado da concentração, né, desse capital dentro desses grupos, dessas empresas, e assim eles controlam os principais setores da economia. Né? E esse controlar a economia, principalmente no ramo da mineração, das ferrovias, do automobilismo, que estava em ascensão dentro desse período, eles acabam conduzindo, levando à redução dos valores das fábricas, né? E assim o custo, né? Custo-benefício acaba se tornando uma coisa viável, né? Vocês lembram que eu comentei, inclusive, sobre a crise de 29? Acho que já, Sara. Já falou sobre isso. Eu falei sobre isso, né? A crise de 29, ela acabou acontecendo por quê? Porque na crise de 29, a gente viu as empresas produzindo muito, né? A cada momento surgia um novo produto, né? Mal tinha passado o ciclo daquele produto, já aparecia outro na propaganda, outras pessoas acabavam adquirindo, né? Ainda comentei com vocês que a gente vê nesse período as pessoas, principalmente nos Estados Unidos, descartando, né? Descartando alguns produtos, principalmente eletrodomésticos, né? Nas calçadas, que ainda estavam bons para uso, né? Não precisava descartar aquilo, né? Mas como surgiram outros e a gente... Isso, por algo melhor, né? Como a gente também faz nos dias atuais, né? É que nem a questão do carro, né? Alguém colocou isso. O carro, quando aparece um novo modelo, a gente vai lá e troca. Mesmo a gente sabendo que aquele automóvel que a gente tem ainda dá para ser utilizado, né? E aí tu vai lá e troca. E aí nessas revendas vão fazendo o acúmulo desses automóveis, né? Mas isso também vem a questão do custo-benefício, até onde é viável fazer essa utilização ou não, né? Então, a gente tem as empresas familiares, principalmente, elas continuam existindo, né? Para esse tipo de mercado, para esse tipo de capital,
e ela acaba concentrando nas mãos do que a gente chama hoje de sociedades anônimas, né? Porque são esses pequenos grupos comerciais que acabam também se tornando viável para um grupo pequeno. Quem quer falar? Isso, eu acabei de espiar. Ah, tu tá espirrando, né? E ele nem fechou o microfone para falar sobre isso, né? Quem é que tem aí o esquema que fala sobre o imperialismo? Ah, eu tenho. Eu tenho que ir lá pegar. Eu não deixei. Quem é aqui. que tem em mãos aí para a gente ir lendo os tópicos que foram criados no quadro? Peraí. Vamos lá, quem é que tem o esquema aí em mãos no caderno para a gente ir passando? É um esquema bem curtinho sobre imperialismo. Vamos lá, meninas. Ariane, Laura. Ah, Laura! Onde a Laura tá aí, Laura? Laura? Sora. Oi, tudo bem, amada? Tudo, Sora. Ô, Sora, o que eu ia Bom, perguntar? então Oi? Onde que eu posso estar te enviando a atividade das aulas, Sora? Eu não tô te ouvindo bem, Laura. Tá fugindo o teu áudio. Pode Por onde repetir? que eu posso estar te enviando Por onde é pra te enviando a atividade da escola? Tu pode estar enviando por aquele e-mail da história, Laura. O retorno que eu postei. Tem na Qual e-mail, Sora? Depois eu passo ali para ti, tá? Ou até mesmo para o e-mail disponível da escola, que depois eles me reenviam. Mas tem aquele e-mail que eu disponibilizei para vocês, eu acho que é o Sora Ellen. Dá pra mandar por foto no WhatsApp? No WhatsApp não, porque eu não consigo abrir esses arquivos, porque fica muita coisa e ele acaba travando. E eu preciso dessas atividades de vocês para registro. Ah, tá. E eu tô botando tudo, tá tudo no e-mail, tá? Quem é que tem aí a parte que fala sobre a questão imperialista, Sora, pessoal? Oi. Eu já mandei tudo, né, pra ti, pelo que eu lembre. Sim. Tá bom. Sim, Nicole. Nicole, depois posta pro pessoal lá no grupo o e-mail. Tá bom, posso sim. Tá? Pessoal, o reflexo de tudo isso que eu falei agora, né, sobre essas diferentes formas de comercialização e mercado, acabou, então, surgindo um fenômeno, que foi o imperialismo, né? O imperialismo, ele surge, né, nesses países capitalistas, e eles lançam também uma corrida nova para a dominação desses capitais, né, no mundo todo, né? Esses mercados consumidores, né, eles são as potências industriais que acabam, então, aumentando a procura por matéria-prima, que é um outro setor que é de suma importância para o desenvolvimento comercial. A matéria-prima é aquilo que dá o suporte. Por exemplo, para te fazer a produção de um blusão, o que tu precisa? Precisa de lã. Precisa da lã. Então, a lã seria a matéria-prima, né? Para fazer a roupa lá no alfaiate. O que o alfaiate precisa, principalmente para fazer o corte do tecido e depois unir essas peças? Ele precisa da máquina, ele precisa da linha, né? Então, esses tipos de produtos são denominados matéria-prima, né? E na América Latina, na África e principalmente na Ásia, nós temos, então, o quê? A gente tem o desenvolvimento dos produtos que são, então, essas matérias-primas, né? Principalmente na Ásia, a gente tem aí a questão dos mercados de tecido, né? Que também é um forte produto, né, que eles têm por lá. Mas, em contrapartida, a gente tem também a questão da crise, das dificuldades, né, dentro dessa economia. Por quê? Porque há uma crescente
mecanização, como a gente conversou lá no início, né? E algumas pessoas acabam tendo que sair desse ramo. Por quê? Porque elas não acompanham essa evolução. Né? Então, a gente tem aí a questão da lavoura ainda garantindo, né, o sustento dessas pessoas que saem, mais uma vez eu digo para vocês, da área urbana e retornam para a área rural, né? Eles têm que ter o trabalho para poder desenvolver isso. Então, eles acabam voltando para a questão da agricultura, né, o desenvolvimento nessas lavouras, e acaba também se tendo com alguns conflitos sociais. Né? A gente vê que esse período ele passa por algumas transformações sociais. A gente vê na primeira fase da Revolução a efetiva participação das mulheres, desculpa, nesse trabalho, né? A gente continua vendo as mulheres ainda dentro das indústrias, mas a gente também viu a questão salarial, né? Que não é de acordo com a dos homens, que nem a gente viu na primeira fase da Revolução. O que gera isso? Gera conflito, gera tensões, gera desigualdade, principalmente. Quando, não entrando na sala política, mas quando o Bolsonaro foi eleito, ele foi lá no Jornal Nacional, né? Eu lembro. Aí eu não me lembro o nome dela, que ela perguntou assim, olha, e por que as mulheres não têm o mesmo direito que os homens? Por exemplo, eu e o Bonner. Eu tenho a mesma função do Bonner, eu faço as mesmas coisas que o Bonner, só que ele ganha muito mais que eu. Ela perguntou do Bolsonaro, eu não lembro o que ele respondeu, mas eu lembro dessa pergunta que ela fez. Porque ele segue uma linha, né, na qual da questão dos homens ainda serem superiores às mulheres. Né? Infelizmente, a gente vê isso de forma constante. Né? E até nos dias de hoje, né, Bruno, a gente vê mulheres e homens ocupando o mesmo cargo e ainda existe essa questão da disparidade salarial. O que seria a disparidade salarial? Não ter aí o mesmo salário exercendo a mesma função, né? A gente vê aí a classe operária, né, que estava em ascensão, né, principalmente entre o meado do século XIX e início do século XX, né, essa ascensão, as pessoas acabam deixando a Europa para tentar, então, uma nova vida, né, em outros continentes, principalmente na América. A gente vê isso acontecer, tá? Outro problema que a gente acaba vendo dentro desse período, né, seria o aparecimento desse capitalismo monopolista, né, dentro dessa questão imperialista. A gente tem como principal ponto, né, essa questão do capitalismo monopolista dentro do imperialismo. É aquilo que a gente conversou anteriormente, né, que as empresas elas acabavam investindo muito, né, as empresas mais poderosas investiam alto, principalmente nas empresas do ramo da siderurgia, né, do petróleo, acabavam esmagando as empresas menores e tornavam essas ferrovias, principalmente, né, bancos, começou a surgir outras coisas em função disso que acabavam aniquilando, terminando com um comércio menor. Isso é uma grande característica do processo imperialista, né? Essa questão de esmagar os mercados menores e investir pesado nessas vias como o petróleo, como também as grandes produções de têxtil, né? Têxtil, que é de roupas, né? A gente tem também a aplicação nessas ferrovias. E isso é um fator muito importante dentro desse processo imperialista. Sem contar, pessoal, que isso eu também bati muito com vocês, a questão da mão de obra barata, né? Que foi aí o que o André acabou de falar, colocar aí. Essa questão da utilização da mão de obra barata, os recursos naturais mais baratos, a questão do lucro em cima da colônia, tudo isso levou a movimentar, né, esse monopólio dentro desses grupos de indústrias que têm um rendimento maior, tá? Bom, pessoal, eu falei para vocês, então, lá no início,
que vocês teriam uma atividade para a próxima semana, tá? Isso aí eu quero que vocês, quem não está aí com o caderno, corre e pega o caderno para anotar direitinho. Eu vou colocar também depois, mais tarde, nos grupos para vocês irem se programando. Essa atividade para a semana que vem é uma aula expositiva, tá? O que vocês vão trabalhar? Vocês vão trabalhar com imagens. Imagens desse período, tá? Então, vocês vão fazer uma espécie de linha de tempo falando sobre como era a sociedade nesse período, né, da segunda Revolução Industrial, dando destaque principalmente para as mulheres, tá? E também nesse período imperialista. Então, vocês vão usar imagens para explicar como foi esse momento, como qual era o comportamento da sociedade dentro desse período, né? Quais foram, na verdade, as contribuições, principalmente das mulheres, dentro desse setor industrial, tá? Então, como é que vocês vão montar isso? Já te dou a palavra, André. Como é que vocês vão montar isso? Vocês lembram do mapa conceitual que muitos de vocês utilizavam 2 folhas de ofício para montar, tá? Vamos supor, vocês vão pegar uma folha de ofício, tá? E vão elencar imagens que vocês acreditam que façam Professora, a explicação. já que eu não tenho câmera, eu posso te mandar pelo WhatsApp? Pelo grupo? Eu não tenho Aí câmera, eu depois posso mostrar? depois a gente conversa sobre isso, mas pode, Beleza. que daí eu posso lançar no grupo depois, tá? O que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma folha de ofício ou 2, né? Ou de repente aquelas que é tamanho maior, A4, e vão fazer a montagem dessas ilustrações, dessas figuras que vocês vão coletar nas revistas, até na própria internet, que fale um pouco, né, sobre esse período da sociedade na segunda Revolução Industrial e no imperialismo, tá? Como eram os modos, os hábitos, os costumes dessas pessoas nesse período, tá? Então, vocês podem fazer, inclusive, logo abaixo da folha dos desenhos, uma legenda, né, para explicar essas imagens. Vocês vão legendar, vão colocar ali um número, e embaixo vocês vão colocar o que representa aquela figura, tá? Então, assim, vamos combinar. Para cada uma dessas etapas, né? Por exemplo, a segunda Revolução Industrial, vocês vão trabalhar com 5 imagens, né? E do modo imperialista vocês poderão trabalhar mais 5. Lembrando, né? É um exercício de leitura de imagens. Então, vocês têm que colocar as imagens de acordo com esse período, tá? Perguntas? Tá, eu só queria que tu falasse o nome da atividade para eu poder anotar, Sara. O nome da atividade é leituras de imagens. Tá. Tá? E aí vocês vão trabalhar com modo de vida. Peraí. Modo de vida. Tá, modo de vida. Hábitos. Hábitos. E costumes. Costumes. Destacando principalmente a participação das mulheres. Destacando principalmente a questão das mulheres. Tá. Na segunda fase da Revolução Industrial. Na segunda fase da Revolução Industrial. Tá bom, Sara. Tá? E aí vocês vão colocar, então, 5 imagens relativas a essa fase e 5 imagens relativas à questão imperialista, tá? Para estar explicando. Tá, então vai ser a mesma coisa, só que para imperialista também. E isso também. Tá bom. Tá? Perguntas, pessoal? Perguntas? Eu não tenho. Vocês entenderam como vai se dar a atividade? Sim. Vamos lá, podem abrir os microfones, gente. Para poder. Para depois estar. Entendeu? Ana, entendeu? Ariane? Sim. Sim, sim. Tá.
Pessoal, é importante porque assim vocês também vão fazendo essa assimilação, né? Aquele outro conteúdo que foi da última etapa que foi postado já era sobre a primeira revolução, era sobre a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, tem que ficar clara essa questão imperialista para que vocês possam passar para outra fase que foi da Primeira Guerra. Tudo é uma questão de etapas, né? Primeiro a gente fez esse retorno à industrialização, a segunda, daí a gente entrou na última fase para poder entrar na questão imperialista e da questão imperialista passar para a Primeira Guerra Mundial. Laurinha, perguntas? Professora. Nicole, Paulo, Arthur. Ok, senhora. É para a próxima aula? Isso, para a próxima aula. Tá bom. Tá bem, Maísa. Tá bom. Lucas, tá bom? Tá dormindo, Lucas? Eu, senhor, eu tava falando? Isso. Sim, entendi, anotei. Ah, tá, tava falando. É que meu microfone Quem tá mais? ruim, senhor. Tá. Então, assim, hoje eu acho que o Evander só que não entrou na nossa aula, né? Alguém tem que falar com o Evander sobre isso. Deixem no chat, né, os nomes de vocês, que vai servir como chamada do dia de hoje também, tá? Nunca esqueçam de colocar os nomes de vocês ali, para depois a gente fazer o registro da aula de hoje. Entenderam? Querem colocar mais alguma coisa, gente? Aproveitem. Ô, Sora, é só pegar as folhas como fosse um mapa conceitual e colocar as fotos. É isso mesmo, só que daí tu vai trabalhar com as legendas para depois explicar de que forma, né? Então, essas contribuições foram adicionadas na segunda fase e depois na questão imperialista. Ô, Sora, mas poderá ser mais de 5 imagens, né? Ou é o mínimo? Não, eu falei 5 imagens para vocês terem uma noção, assim, mas se tu acha que tu vai precisar de mais, pode inserir. Ah, tá bem, então. Tá? Então, pessoal, vamos encerrando, porque daqui a pouco vocês têm que se linkar, né? Na outra aula. Qualquer coisa, depois a gente conversa no grupo da turma, tá? Mas eu quero, assim, pessoal, que vocês façam um trabalho caprichado, tá? Esse trabalho aí vai ficar registrado, tá? Como também trabalho avaliativo. Tá bem, Sara. Tá ok? Ok. 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 Os meus, os últimos, os japoneses, a Sakura e o Samurai, entenderam? Sim, senhora, sim. Né? Sim. Claro. Sim. Ah, então tá. Muito bem. Tulirinho. Alguém tá falando junto ou estão com o rádio perto? Que tá confundindo as falas. Olha, não é o meu. Então tá, amores. Até foi um prazer.